Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma coisa que eu só tinha abordado até hoje dentro do meu curso lá no Udemy, que é o plugin de senhas, né? Que é uma funcionalidade no sistema que já foi bem controversa, né? Alvo de bastante acaloradas discussões aí no GitHub, na comunidade, tá? E, enfim, mas hoje a gente tem pelo menos o plugin de senhas aí, que ajuda, né, e tal, e aqui eu vou mostrar mais um plugin alternativo aí, talvez até um pouco melhor do que o plugin oficial de senhas, né. Então, para resumir a história aqui, o Netbox, a princípio ele não tinha senhas, depois ele colocou a funcionalidade lá para você armazenar senhas no Netbox. Não era possível armazenar senhas para máquinas virtuais, né, a princípio. Aí o pessoal sempre ficava pedindo para colocar senhas em máquinas virtuais. Aí o Jeremy Stretch permitiu, implementou isso, só que aí depois ele abandonou completamente a função de senhas no Netbox e moveu tudo para o plugin de senhas, né? Então tem um dos desenvolvedores aí do Netbox que mantém um plugin, que é esse primeiro aqui da lista da pesquisa aqui que eu fiz no GitHub, que é o plugin Netbox Secret Story, né? Que é o que eu tenho ensinado, é o que eu tenho usado há bastante tempo e funciona relativamente bem. Apesar de que no início dele houve alguns problemas, às vezes demora ele soltar uma release compatível com a versão nova que chega do Netbox. Então sempre tem esses percalços, né? Por isso é importante talvez você não confiar tanto nesse plugin, ou pelo menos não confiar tanto, pelo menos na hora da atualização, né? Você sempre tem lá o backup da VM, essas coisas, tá? Então, seguindo aí para contar a história dos plugins, né? Então, hoje eu acho que esse plugin, pelo que o pessoal enxerga, e ele é minimamente mantido ali só para manter a mesma função que tinha, mas não é interesse mais do projeto manter isso, né? E a mesma coisa, pelo jeito, vai acontecer com o Napalm, tá? Então, na época que o Jeremy Stretch removeu a função de senhas do Netbox, né, do código oficial, né, do código principal ali do Netbox, se eu não me engano foi na release 3.0, ele recomendou que a gente usasse o HashiCorp Vault, que é um software gratuito, pelo que eu pesquisei ele é muito bom, muita gente usa aí, né, e aqui também já desenvolveram um plugin que ainda está em beta aqui, que integra o HashiCorp Vault com o Netbox, né, para você visualizar as senhas ali a partir do Netbox, tá? Até pelo que eu pude pesquisar, pelo que eu vejo, ou que eu já conversei com algumas outras pessoas, o HashiCorp Vault, ele é até mesmo mais apropriado do que o Netbox para essa gestão de senhas, né? Então tem toda uma série de mecanismos ali de auditoria, de segurança, que não vem ao caso descobrir. Também não existe somente o HashiCorp Vault, né? Para armazenamento e compartilhamento de senhas, tem outras soluções aí comerciais, por exemplo. Não vem ao caso falar aqui agora, mas foi a recomendação dele na época, até que saísse o plugin, que foi o Secret Story, que é o que a gente usa, tá? E há algum tempo, né, eu vi esse novo plugin aqui nos repositórios do GitHub, que é o Netbox Secrets, né? Então ele pretende aqui, fala que é a continuação do Secret Story, então ele fez alguns aprimoramentos aí no plugin Netbox Secret Story e chamou ele aqui de Netbox Secrets, né? Eu usei, ele parece que funciona tão bem quanto o Secret Story, tá? Como eu ainda não tenho uso nele de longo prazo, eu não vou garantir que ele é tão estável, tão bom quanto, mas pela proposta aqui me parece muito interessante, né? Então fica aí essa dica de alternativa, né? Então qual que é as diferenças, tá? Ele é compatível aqui somente a partir da versão 3.3 do Netbox, né? E aqui ele te dá algumas opções, né, para você personalizar aqui. Não vou entrar em nenhum desses detalhes aqui agora, para não estender, mas para me dar a dica aqui, mostrar a instalação e mostrar a dificuldade que eu tive durante a instalação dele também, beleza? Então aqui você pode personalizar algumas coisas, né? E ele permite você atribuir senhas para mais models do que o plugin original lá do Secret Story, tá? Então, a promessa aqui desse plugin, né, ele está falando que ele é mais genérico, né, do que o plugin original, tá? Que os secrets, as senhas, podem ser atribuídas a contatos ou, na verdade, a qualquer objeto no Netbox, né? Na verdade, a gente vai precisar personalizar aqui nas opções,
mas você poderia atribuir senhas a qualquer objeto, né? E aqui por padrão ele já vem para contatos, por exemplo. E ele falou que atualizou a interface do usuário para ficar mais intuitivo e tal, e está prometendo aqui que é regularmente testado e, né, com a compatibilidade com as versões mais recentes do NetBox, né? Então é uma proposta boa aí, vale a pena a gente saber e analisar, né? Aí aqui ele dá uma instrução de instalação bem típica também aqui de qualquer plugin no NetBox, que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, né? Porém, pelo que eu vi aqui, eu não consegui instalar ele se o Secret Story estiver ativado. Então eu tenho que desativar lá no arquivo de configuração o plugin antigo, o Secret Story, para mim conseguir instalar esse, né? E a segunda coisa que aqui no final ele também mostra um procedimento para migrar do plugin Secret Story para ele, né, para o NetBox Secrets. E ele fala que é irreversível. Eu não fiz isso ainda, né? Não vou fazer aqui agora também, mas fica a dica aí e o alerta também para você olhar direito essa documentação, né? Então eu vou tentar fazer a instalação aqui dele, desativando o Secret Store lá no arquivo de configuração, né? E instalar ele e testar aqui para a gente usar, beleza? Então vamos fazer aqui a instalação do plugin NetBox Secrets, né? Como eu já expliquei, já falei sobre ele aí. E também é uma instalação bem típica, né? Então o que eu vou fazer? Eu já estou aqui no SSH, na minha máquina virtual. Vou entrar aqui no meu Virtual Environment, né? Então source /opt /netbox /venv /bin /activate pip3 install. Então o nome do meu plugin aqui, ó, NetBox Secrets. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Então vamos esperar ele instalar o pacote aí, foi bem rápido, né? Antes de eu terminar de falar, ele já instalou. Agora eu vou jogar isso lá no arquivo local requirements, né? Então, echo /opt /netbox /local requirements.txt. Mandei lá para o arquivo local requirements para ele trazer durante o upgrade aí do sistema, né? Então agora eu vou adicionar ele no arquivo de configuração e, como eu falei, eu vou ter que desativar o plugin anterior, porque no outro teste que eu fiz ele não conseguiu executar o migrate se o outro plugin antigo, né, o Secret Story, tivesse habilitado. Não me pergunte por quê, né? Tomara que ele corrija isso, o que o ideal seria que fossem plugins independentes, né? Mas não vem ao caso discutir isso aqui agora, então eu vou ativar ele lá no arquivo de configuração principal. Então, nano /opt /netbox 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 /configuration.py. Vamos abrir aqui a seção de plugins. Então, aqui nos meus plugins, né? Eu vou desativar aqui o Secret Story, né? E vou colocar aqui, ó, entre aspas, simples netbox _ secrets, beleza? Coloquei a vírgula lá no final, ok, vou salvar isso aqui. Então vou entrar aqui na pasta /opt /netbox /netbox e executar o migrate, né, que é o próximo passo aqui, tá? Então eu não vou copiar exatamente o comando aqui como está a instrução, que eu já tenho uma certa experiência, então eu vou seguir mais pelo meu jeito aqui, pela minha maneira de fazer. Entrei na pasta, né? Então Python 3, manage.py e migrate. Então aqui ele terminou as migrações aí no banco de dados sem problema nenhum, tá? E aqui ele pede para rodar um collect static, né? Então vou copiar somente essa parte aqui, ó, do manage.py, collect static, né? Então vou de novo aqui, ó, Python 3, então manage.py, collect static, -- no input, né? Comando aí bem usual para quem está instalando plugins, dependendo do plugin ele pede isso também. Então vamos esperar ele terminar aqui e reiniciar os serviços aí do NetBox, tá? Então terminou systemctl restart netbox e netbox-rq. E depois eu vou conferir o status aqui dos serviços, né? Reiniciou, agora systemctl status para a gente olhar os serviços. Status, running e running, beleza. Deixa eu sair desse ambiente virtual, né, com deactivate, ok.
e posso atualizar a minha página aqui do Netbox para ver se vai aparecer aqui já o plugin, né? Então aqui na página inicial, infelizmente por enquanto esse plugin ainda não coloca lá um menu no raiz, né, que eu tô achando bem legal isso, mas se eu clicar aqui em plugins, então tá aqui Netbox Secrets, né? Não confundir com Netbox Secret Story, beleza? É bem confuso tudo isso aí, né? Então aqui ele tem lá a opção de você criar os Secret Roles, né, que também é igual a do plugin antigo, né? Então aqui em Secret Roles eu posso adicionar Secret Roles, nas aulas minhas eu já expliquei do outro plugin aí, é bem tranquilo, né? Depois você tem que gerar o seu par de chaves criptográficas, né? Que é bem simples também, você vai gerar um par de chaves RSA e vai armazenar ali para você. Então toda sessão que você fizer login no Netbox, periodicamente, né, ele vai te pedir para colocar a sua chave privada, tá? Então aqui, como eu não tenho nenhuma chave, eu posso adicionar uma chave aqui. E aqui ele ainda dá a opção de já gerar o par de chaves, né? Houve uma época que no plugin do Secret Story originalmente tinha, depois tiraram, aí depois veio o plugin, tinha, depois tiraram, e agora acho que voltou, é uma confusão, né? Mas felizmente esse aqui já vem, né? Ele tem uma proposta pelo menos um pouco melhor. Não vou criar aqui agora, que essa parte mais operacional e de senhas eu já fiz na aula do Secret Story aí no curso, né? E seguindo aqui, ó, ele falou que agora eu posso colocar senhas, né, para contatos, por exemplo, né? Então vamos pegar aqui algum contato, ó, abrir um contato aqui específico, esse Alfredo Giovanni, mas não tem nenhum quadrinho aqui para senha, né? Agora eu lembrei aqui do outro dia que eu fiz o teste com esse plugin. Na verdade, ele dá a opção para você anexar um contato na senha, né? Você também pode, pelo que eu entendi aqui da documentação, ainda não fiz essa parte, né? Mas você pode adicionar, né, e manipular quais os models, quais os objetos é possível de você criar senhas para eles. Mas quando você cria a senha em si, e não interessa se é uma senha de device, de circuito, sei lá, do que você quiser, ou de uma máquina virtual, né? Aí na senha você também pode adicionar contatos, atribuir contatos para aquela senha, né? O que é uma coisa bem interessante que podia ter até mesmo no plugin original lá do Secret Story, tá? Fiz uma pequena confusão aqui. Mas enfim, não me interessa muito operacionalizar aqui essa parte das senhas usando esse plugin. É mais para mostrar a ideia aí, tá? Então você pode personalizar aqui usando as opções disponíveis nesse plugin. Ele parece ser bem mais completinho assim, bem flexível, e tem uma promessa de ficar mais amigável, né, e mais atualizado do que o original, beleza? Só para passar essa dica aí, fazer essa instalação, a pequena dificuldade que eu tive aí na hora de instalar ele, né, tive que desativar o plugin anterior. Lembrando aí que ele também tem um procedimento aqui que, embora eu não tenha testado, ele tem um procedimento aqui para você migrar as senhas do plugin anterior para ele, né? Essa foi a dica de hoje aí, um abraço, até a próxima!